Você estava contando comigo. Cadê a Andréia? A Andréia foi para casa, nós estamos com um cachorro. Eu falei pro nosso amigo Jair que eu já tinha tudo que era possível para escrever sobre a peça. Mas aí, enquanto eu ia assistindo, eu ia pensando, por que eu vou perguntar para esse pessoal? Está tão evidente o que eles estão colocando como proposta. Mas aí me veio a questão fundamental. Qual foi a motivação de vocês para realizar essa peça? A gente sempre monta coisas que a gente tem vontade de montar. Como a gente é produtor e ator, então a gente sempre fala assim, eu só vou montar o que a gente tem vontade de montar. E há 12 anos, cerca de 12 anos para trás, nós tivemos um evento em família. O pai do Will faleceu, minha mãe teve Alzheimer, foi diagnosticada pelo Dr. Jair. E aí nós falamos com ele, Jair, você podia escrever uma peça que falasse desse tema pra gente, desse Mas assunto. foi naquela ocasião? Naquela ocasião. Logo que o pai do Will faleceu. Foi, Jair, você podia escrever uma peça com esse tema pra gente. Ele imediatamente escreveu e levou lá em casa, acho que uns 2 meses depois. E nós lemos. Foi isso tudo? Eu acho que uns 2 meses depois. Ou nem isso, eu não me lembro. E a gente leu, mas eu acho que a gente não tinha maturidade para fazer isso. Talvez se a gente tivesse feito naquela época não fosse tão profundo como eu acho que é hoje. A gente deixou aquilo adormecido ali. Talvez a gente estava dentro do problema ainda, o pai do Will tinha morrido, minha mãe ainda era viva, né? Minha mãe tem 9 anos que morreu. Então a gente estava dentro do problema demais ainda para falar com distanciamento. Então, na pandemia, a gente lendo muitas coisas, de teatro que eu vi, a gente lê muito, a gente leu de novo. Falamos, vamos ler esse texto de novo. E aí a gente leu e a gente falou, agora é a hora, agora a gente já tem o distanciamento necessário para poder montar essa peça, falar esse assunto, chorar, emocionar sem sofrer, se é que é possível. E a gente acha que é um assunto, e a gente acha que é um assunto e um tema que é muito importante ser dito, porque todo mundo hoje tem alguém com Alzheimer em casa, todo mundo hoje tem dificuldade de relação, algum nível de dificuldade Talvez de relação. naquela época também os estudos sobre o Alzheimer não estavam tão avançados assim. Pois é, mas ele escreveu isso há diagnosticar e 12 anos, então assim, não mudou nada do texto. Então, como ele é médico, ele já entendia tudo Aí isso. é mais uma desculpa para você falar das relações. Das relações familiares, né? Sim. Eu acho isso. E o que motiva mesmo, estou falando de mim, é quando você pega um texto e esse texto bate, quando você fala assim, esse texto é um belo, eu acho esse texto um belo texto, um texto muito bem construído, muito bem, ele tem uma carpintaria teatral maravilhosa. Incrível, né? E eu acho assim que os 2 personagens, eles não são rasos, entende? Porque às vezes você pega uma peça que pode ser bonita, pode ser boa, pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser qualquer coisa, mas a peça não tem profundidade dos personagens. Essa peça não. Essa peça, se você pegar os personagens e for dissecar psicologicamente esses personagens, eu acho que tem uma história que eles não ficam boiando, entende o que eu estou querendo dizer? Se fosse o mar, por exemplo, esses personagens, eles têm uma profundidade enorme. Então, qualquer lugar que você procurar coisas desses personagens, você vai encontrar. Você tem uma resposta. Hora nenhuma vai ser dito assim, não sei. Porque sabe-se Tudo sim. tem um porquê, Tudo né? tem um porquê. Não tem uma palavra nesse texto que não E a tem um porquê. definição da caracterização dos personagens? Desde o princípio você seria o filho? Sim, né? Sim. Porque você acha que eu deveria fazer o filho e ele o pai? Eu não sei como é que estavam vocês naquela época, questão de lá atrás, fisicalidade. você tá falando, né? O Ivo tem 10 anos a mais que eu, então naturalmente a gente pensou o Ivo sendo o pai, e porque também era o pai dele que... Aí acho que talvez tinham aí uma... Sem spoiler nenhum, porque o arranjo, a dramaturgia cênica também é algo que se deve considerar. Porque, afinal de contas, vocês tiveram essa
essa participação também de como construir cada cena? Ou Não, a não, partir não, do não. texto Não. vocês... Nós simplesmente falamos com o Jair e ele foi embora para casa com essa cabeça maravilhosa dele e escreveu tudo isso sem nenhuma participação nossa. A gente deu uma linha para ele. O pai do Wilver morreu, a minha mãe tem Alzheimer. Escreve uma peça nesse universo. Fomos embora. E aí ele... Porque a segunda questão, vendo a peça, torna a repetir, sem me esquecer do que eu falei, é a preparação de vocês. Porque isso difundiu em todo o campo emocional do ambiente. Mas a gente, acho que o Jair pode até falar disso melhor do que eu, a gente teve um auxílio luxuoso da Andréa Raso, que é a esposa dele, que é psicóloga. E foi assistente de direção e trabalhou muito com os dois. E os dois são atores que entregam muito aos trabalhos que eles propõem fazer, seja qual for. Acostumados a fazerem comédias, mas eles são atores de primeira, são atores. Sim. Vão da comédia ao drama com facilidade, e essa peça é isso, né? Ela tem Começa com a beleza, a conversinha mole. Ela ali. tem uma carga pouquinho você muito entra, densa, ao passo de que ela flutua. Pode parecer fácil, mas esse é Em um outra trabalho escala. de ator muito difícil de fazer. Os dois são muito dedicados, né? Os dois são profissionais da arte, mas são aqueles profissionais que gostam do ofício. Foram Mas 12 teve isso, anos. mas a gente teve, desculpa, mas a gente Claro. teve isso. A Andréa, como ela é psicóloga e casada com o médico e com o diretor e com o autor, ela tem ainda todo o conhecimento que ela tem da cabeça dele, ela conduziu a gente muito bem na assistência de direção dela e na capacidade, na outra profissão que ela tem externa. Então, por isso que esses pontos todos estão ligados que eu ia falar, porque a Andréa, muitas vezes, ela esmiuçava alguma coisa conosco para poder emendar a história, sabe? A história que nem é dita em cena, são as histórias que estão por baixo. Isso. As histórias, os panos de fundo, né? Múltiplas camadas. Exatamente. As imagens que a gente talvez tenha na nossa cabeça, a André ajudou a construir muito bem com a gente, porque o Jair já tinha tudo isso pronto e ela conseguiu ajudar ele a passar isso pra gente. E a gente quer agradecer muito o seu trabalho. Eu acho que é importante o que você está fazendo, divulgar o teatro, né? Agradecer muito o seu empenho de trazer. O empenho, porque são informações adicionais que as pessoas, lendo um texto, não conseguiriam absorver, ficariam supondo. Provavelmente muitas pessoas vão ainda estar pensando sobre a peça, que é o mérito de vocês. O mérito dele, Nossa. que escreve Vocês. divinamente bem, fez um texto maravilhoso. Texto, se não for bem encenado, não é só um texto. Eu acho que Exatamente. são trabalhos complementares. Não, e tem uma coisa que é a alegria da gente de fazer esse trabalho, de fazer essa peça. isso Eu chama adoro atenção. fazer essa peça. Isso faz Adoro. diferença. Adoro. Eu acho adoro que- fazer qualquer peça, não tô nem falando, nem desmerecendo essa ou não, mas eu adoro fazer qualquer peça, que é isso que eu te falei lá no início. Como eu sou o produtor e o Viel, a gente acaba escolhendo aquilo que a gente quer fazer. O dia que eu não quiser fazer, mas eu paro, não vou fazer nada que eu não goste mais. Eu não estou mais nesse lugar. Então, eu adoro fazer o Espírito Baixou em Mim, que é divertidíssima, que é hilária, mas eu adoro fazer essa peça, que é divertida, mas que é emocionante, Outros registros. que toca as pessoas São outros e tal. registros. Então, isso é um privilégio muito grande nosso. O Jair também tem esse privilégio, que a gente pode fazer aquilo que a gente quer, a gente não é obrigado a fazer. E, então, eu acho que isso acaba... Esse tipo de coisa aparece. aparece. Quando você tem essa relação com o trabalho, isso aparece. A relação do trabalho do prazer, né? Eu acho que tem isso. A peça envelheceu 12 anos, não é? Até vocês estarem prontos, ou se sentirem prontos. Há quantos anos vocês começaram a encená-la? Não, a peça não envelheceu 12 anos, não. Desde o Nós texto que envelhecemos entregaram. 12 anos. A peça continuou ali novinha, Igual um lindinha. vinho. Eu acho que ela é igual um vinho. Ela depurou. Ou a gente depurou o nosso entendimento na peça. E eu acho que foi fundamental para ser o que é hoje, a gente ter esperado esse tempo. Talvez, eu acho, que se fosse lá naquela época, a gente não teria feito como é hoje. A gente não teria tido o entendimento, talvez não entendesse nem o que o Jair tinha proposto no texto. E ela foi feita durante a pandemia, né? A estreia de vocês nessa Foi Foi na na pandemia. pandemia. Foi na A gente pandemia. ensaiava aqui nesse teatro, ali naquela salinha, né, doutor?
E durante a pandemia a gente ensaiava, e eu, e o Jair, a Andréia, todo mundo de máscara. Só os dois que não. Não existe conclusão nessa conversa, mas só Vamos para concluir. ter uma situação para que pensar. Então, afinal de contas, o que fez com que vocês realmente iniciassem esse projeto? A coragem que motivou vocês? Depois de tantos anos com o texto pronto, o que levou vocês a falar assim, não, agora nós estamos preparados? Eu acho que tem uma hora que chega a hora. Nada acontece fora de hora. Às vezes existem erros. E eu acho que esse não foi um erro, eu acho que esse foi um acerto. Mas era a hora de fazer. Eu acredito nisso, eu acredito que era a hora de fazer. E eu acho que a gente vai colher muitos bons frutos ainda com esse espetáculo. E desse espetáculo virão outras coisas ainda. Eu acredito. E eu posso estar completamente equivocado, mas é o que eu Ou almejo completamente desejo. certo. Nós também. É que eu acho que a hora certa não é a gente que determina. Eu acho que é o tempo, é o universo. É o universo, exatamente. Não é a gente que decide a hora certa. Eu acredito muito nisso. Para o meu trabalho, apesar de ser minha profissão de muito trabalho, de muita dedicação, eu trabalho por muito amor. Então eu deixo que essas coisas configurem para mim na minha vida. É óbvio que a gente coloca interesse, desejo e tal para rolar, mas eu deixo que as coisas aconteçam, sabe? Eu acredito nessa energia do universo porque é muito impressionante o tanto de peça falando de Alzheimer que tem esse ano já, entre Rio e São Paulo. É uma quantidade de gente fazendo. Mas nós começamos primeiro. Começamos primeiro. E tem mais uma coisa. O Carlinhos me chamou outro dia e falou assim comigo, Wilvio, deixa eu te contar. Eu acho tão linda a peça de vocês, mas tão linda, que eu havia escrito um texto sobre o Alzheimer. Eu faria uma senhora velha de Alzheimer e não tenho mais coragem de fazer. Falei, que isso, Carlinhos? Você ia levar tudo pro lado da comédia. Eu falei assim, mas não ia ficar bonita. As peças de vocês é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Não tem nada mais bonito. Essa peça realmente, eu acho que está no momento certo. Tem o texto, a gente tem essa coisa de ter nosso texto há 12 anos aí pronto e agora a gente ter montado. Depois disso, vieram várias peças. Lá em São Paulo tem peça com Alzheimer, tem um filme sobre o Alzheimer aqui. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que uma amiga nossa veio assistir, que é psicóloga, ela falou assim, mas essa peça não é sobre o Alzheimer. Essa peça é muito mais. Essa peça fala sobre relações familiares. Foi o que o Jair terminou de falar. Ela fala sobre relação pai e filha, ela é muito mais profunda. Se vocês falam que é o Alzheimer, fica Vocês parecendo... reduzem. Ela fala, você reduz a um tema, só que essa peça tem vários temas que são abordados nela ao longo da peça. E o mérito principal é tornar os dois personagens interessantes. Como você falou, múltiplas Eles são dois camadas. personagens muito ricos. São Todos ricos. os dois. Você torce para os dois. Pelo menos eu torcia para os dois. E os outros que não aparecem, que morrem, que já morreram, estão fora, eles são muito presentes, né? Eles estão muito Bem vivos. lembrado isso, viu? A irmã, o irmão, a mãe que já morreu. Esses Então, o personagens, genro. eles são muito Qual reais. que é o nome do genro? Célio. É Sérgio. Eles são muito reais, eles são muito verdade, eles estão muito presentes na peça. Não é uma coisa só para complementar a dramaturgia. Eles estão dentro da história vivos. É verdade. É muito bonito isso, é muito rico essa história. Te deu material? O quê? Eu vou apertar stop agora.